Irmãos, escutem isso com atenção. É sério e profético. O mundo não está nem aí para Jesus. Esse papo de "eu amo Jesus" virou apenas conversa de religioso. E quando digo mundo, não estou falando só de incrédulos, não. Estou falando daqueles que se dizem cristãos. O próprio Senhor Jesus já denunciou isso. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Olha a realidade das igrejas hoje. As pessoas vão aos cultos, cantam, mas nem mais sabem o que dizem as letras dos hinos. Trocaram os hinos ungidos, cheios do Espírito, por letras vazias que estão longe do verdadeiro evangelho raiz. O coração está em outras coisas. Deus já não está em primeiro lugar na vida deles, está em último lugar. O pecado tomou conta da sociedade. Não há mais fé na terra. Jesus mesmo perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Agora presta atenção nisso. Quando digo que não há mais fé, não significa que não existe fé nenhuma, existe sim. Mas é uma minoria. Não pensem que Deus virá buscar multidões. Será como nos dias de Noé. Jesus foi claro. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 37 a 39. Ou seja, não estavam preocupados com nada. Viviam seus prazeres como se nada fosse acontecer. E hoje é ainda pior. Naquela época não tinham a Bíblia. Era só um homem, Noé, falando. Hoje temos tudo. A palavra completa, pregações, testemunhos, acesso à verdade. Mas não ouvimos. E quantos foram salvos no dilúvio? Apenas 8 pessoas. 1 Pedro 3:20. Por isso, em Apocalipse, Deus repete 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13. Por que ele repete isso? Porque no fim dos tempos, poucos ainda ouvirão a voz de Deus. A maioria estará perdida, mais preocupada com seus prazeres do que com o Criador. Paulo profetizou: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Acorde, irmão. Acorde enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 a 8. Existe algo profundamente errado com o cristianismo moderno. E Jesus já tinha denunciado isso há 2000 anos. O problema não é falta de culto. Não é falta de música. Não é falta de atividade religiosa. O problema é superficialidade. Gente que fala de Deus, mas não anda com Deus. Gente que canta louvores, mas vive longe do coração do Pai. Gente que conhece o vocabulário cristão, mas nunca passou por transformação. Jesus foi implacável com esse tipo de fé. Em Mateus 23, ele olha para os líderes religiosos, os mais respeitados, os mais ortodoxos, os mais admirados, e não chama de imaturos, chama de hipócritas. Sepulcros caiados, ele disse, bonitos por fora, podres por dentro.
religião bem maquiada, coração em decomposição. Eles limpavam o exterior do copo, mas o interior estava cheio de rapina e maldade. Davam dízimo até de hortelã, mas ignoravam o peso da lei, justiça, misericórdia e fé. Trocaram profundidade por performance, obediência por aparência, vida no espírito por ritual. E isso não ficou no passado. Isaías já havia denunciado, e Jesus repetiu sem suavizar: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lábios cheios, coração vazio. Adoração barulhenta, vida espiritual rasa. Deus não se impressiona com palavras, Ele olha o coração. E o mais assustador, essa adoração superficial é chamada de vã. Tiago vai ainda mais direto. Se alguém se diz religioso, mas não refreia a língua, não vive o que prega, engana a si mesmo. A religião dessa pessoa é inútil. Inútil diante de Deus. Inútil contra o pecado. Inútil contra o mundo. E não é só prática superficial. É doutrina superficial também. Jesus acusou os religiosos de ensinarem mandamentos de homens como se fossem doutrina de Deus. Paulo alertou que chegaria um tempo em que muitos abandonariam a sã doutrina para seguir o que agrada aos ouvidos. E esse tempo chegou. Hoje temos mensagens rasas, cruz sem renúncia, graça sem arrependimento, amor sem verdade. Temos uma fé que conforta, mas não confronta, que entretém, mas não transforma. Miqueias resumiu o que Deus sempre quis: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Não é espetáculo, é vida. Romanos 12, 9 crava: o amor seja sem hipocrisia, sem máscara, sem teatro, sem personagem cristão. A pergunta não é se você frequenta uma igreja. A pergunta é se Cristo governa o seu coração. Porque Deus não está formando religiosos. Ele está formando filhos. E no fim, não será julgado quem teve a melhor aparência espiritual, mas quem teve um coração verdadeiramente rendido. Agora seja honesto diante de Deus, não comigo. Sua fé é profunda, ou só bem apresentada? A pergunta final que não pode ficar sem resposta: você ainda ouve o que o Espírito diz? Ou já está cego, surdo e mudo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15.